Olá, na nossa já habitual conversa sobre gestão adequada de conflitos e na continuidade dos conflitos existenciais que estamos analisando, hoje vamos continuar a nossa conversa sobre a drogadição e, em especial, hoje sobre dependências químicas. Então, relembrando aqui a nossa missão de defender, proteger e promover a dignidade da pessoa humana por meio de solução pacífica dos conflitos e de colaborarmos com a construção e desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária, especialmente com a participação das pessoas envolvidas nos conflitos. E sabemos hoje, já com a compreensão de muitas outras áreas do saber, da pesquisa humana, especialmente do autoconhecimento, compreendendo as multidimensões a serem observadas no enfrentamento, na proposição de solução de conflitos, é que nos propomos a observar, então, as dimensões do direito, da psicologia e da espiritualidade, na análise dos vários comportamentos perturbadores que nos chegam e que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano. Então, hoje, vamos ver a dependência química do ponto de vista dos conflitos da drogadição. Iniciado o uso de qualquer substância química tóxica após a euforia mentirosa e a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, muitas vezes o paciente experimenta mal-estar compreensível. Os relacionamentos sedutores e os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos e, ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico como à degenerescência mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime, furto, roubo, agressão, homicídios, suicídios. Se a gente quiser ter uma imagem dessa situação no ponto mais grave, observemos, por exemplo, o fenômeno social atual que a gente chama de cracolândias. Praticamente em todas as grandes cidades hoje temos, então, esses eventos sociais, se a gente pode assim defini-los, né, de grande complexidade. Porque reconhece o comportamento criticável de que é portador, o viciado em tóxicos torna-se desconfiado, dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes, que às vezes se convertem em transtornos paranoicos. Ampliada essa percepção aqui para uma observação espiritual, esses transtornos paranoicos já chegam numa visão espiritualista a fenômenos obsessivos graves, onde o dependente químico já perdeu praticamente todo o domínio do seu livre-arbítrio. Então, está dominado por outras mentes, se não podemos assim definir. Invariavelmente, o viciado nega o uso de droga
com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da problemática. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes, enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os desvairam. Então, nós vemos aqui também que esse processo vai ampliando na medida em que inicia-se por pequenos estímulos agradáveis, aparentemente, né? E depois vai ampliando para outros fenômenos até chegar a terríveis alucinações. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, permite que eles se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave, que, ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Estatisticamente, nós vemos que esses movimentos dos filhos de crianças começam aí já por volta dos 10 anos de idade, normalmente através de contatos com amigos na escola, e os pais que não estejam atentos a esses primeiros movimentos vai se deparar em breve aí com 2, 3 anos em situações bem mais difíceis de serem observadas ou tratadas. Então, nesse caso, o alcoolismo, por exemplo, iniciando aí o processo de dependência, o alcoolismo instala-se em razão do uso da substância etílica fazer parte do jogo social. E aí, muitas vezes, são os próprios pais que vão incentivar os filhos nessa iniciação. No jogo social dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade. Nós podemos observar aí a importância de vínculos afetivos. Então, não só a convivência, mas o vínculo afetivo que gera essa profundidade das relações, gerando relações de confiança. Então, permanecendo na superfície das aparências, que proporcionam as libações contínuas de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos, como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. E aí, insistindo nisso, mesmo nas relações entre pais e filhos. Muitas vezes, os pais sentem a necessidade de libações aí de bebidas alcoólicas por falta de profundidade nas relações. E aí a gente vai colocar a culpa na falta de tempo, no excesso de trabalho, enfim. Perigoso pela facilidade com que são encontradas as bebidas alcoólicas, esse vício tornou-se um grave problema social e de saúde. Em razão da sua difusão nas sociedades distintas, como degeneradas, levando a pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita, repetindo, no meio da própria família, no seio da própria família, onde esses processos, em regra, são iniciados. Então, lares vergastados pela sevícia dessa dependência, crimes horrendos são praticados pelos seus usuários. Agressões vergonhosas e lamentáveis sucedem-se umas às outras em voragem alucinante, ceifando muitos milhões de vidas que poderiam ser dignificadas pelo trabalho e pela abstinência do seu enfermiço uso. Aqui nós vamos também ampliar essa visão desses lares apanhados pelas dependências, falamos da infância,
Mas também vamos ver isso com os idosos, então, netos, filhos, que vão também explorar os idosos da família das mais variadas formas, com agressões patrimoniais, agressões físicas, agressões morais, e esse problema vai se alastrando até após a vida física, se nós podemos assim compreender. Em razão das quantidades ingeridas desde cedo, os usuários podem expressar quadros psicopáticos que caracterizam as resistências emocionais e mentais dos indivíduos. Alguns há que são capazes de ingerir volumosa cota de substância alcoólica sem apresentar de imediato efeitos danosos. Outros, no entanto, mesmo usando pequenas quantidades, logo aparecem os acidentes psíquicos, uns mais devastadores do que outros, de que não se recorda o enfermo quando recupera a lucidez. Do ponto de vista também aqui da observação dos fenômenos espiritualistas, estamos também diante do estado alterado de consciência produzido pelos fármacos, sejam eles lícitos ou ilícitos, são geradores de transtornos, de acidentes psíquicos. Por exemplo, entre os alcoólicos anônimos, vamos chamar aí de momentos de apagamentos, né? E é comum acontecerem esses apagamentos, essas falta de lucidez, de alguns acidentes psíquicos. Na verdade, são processos dissociativos patrocinados pelo transe farmacológico, repetindo, por substâncias legais ou ilegais. Os dipsômanos, no entanto, são levados de forma irresistível ao uso dessas substâncias, em face da sua ansiedade, embora conscientes da enfermidade que os consome. Então, nós temos aqui já alguns transtornos comportamentais agravados, já no estado avançado de patologias, mas ainda percebidos muito mais no seu nível mental, psíquico. Então, além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos e encefalopatias sutis da infância também respondem pela dependência ao alcoolismo. Então, veja que existem alertas, especialmente repetindo para os pais, para importante atenção a crianças que, desde a primeira infância, às vezes, já trazem algumas dependências químicas. Podemos introduzir igualmente na psicogênese do alcoolismo as obsessões, repetindo, como geradoras do vício, qual ocorre, conforme referido, em outras formas de drogadição. Então, essas obsessões, na verdade, estamos falando de pessoas vinculadas afetivamente àquele que agora está constrangido a fazer usos de drogas, especialmente da bebida alcoólica, dessa psicogênese do alcoolismo, por hábitos familiares. Então, podemos dizer aqui, com alguma experiência, que pessoas da família falecida continuam convivendo na família e continuam com a dependência, da dependência química, a dependência psíquica, nesse caso. Então, os efeitos são terríveis na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho digestivo, com graves comprometimentos emocionais e comprometimentos mentais.
Então, nas diversas dependências de drogas químicas, após largo período de uso, podem se registrar alterações do centro da palavra, com dificuldade de silabação, arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem em que se comunica o paciente. Então, vamos ver aí comprometimentos psíquicos e, já nesse caso, comprometimentos neurológicos. A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas belas e bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. Então, nós vemos aqui que, nesta área, existem tratamentos que vão desde os tratamentos fiscais, tributários, nas substâncias entorpecentes, desde o cigarro, a cerveja, etc., como áreas especializadas da polícia civil, militar, polícia judiciária, da Polícia Federal, com especialistas aí já na análise das consequências da droga no próprio organismo. Então, já vemos muitos projetos e programas das autoridades da área de segurança e repressão que já compreendem que não basta a repressão, é preciso compreender o fenômeno da saúde social que a droga vem trazendo para a nossa sociedade e para os transtornos familiares. O uso abusivo da droga, em face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas para cerceá-lo pelo esclarecimento, vai se tornando tão natural e quase chique nas denominadas rodas de alto padrão econômico, que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade em geral. Então, a princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas, à medida que se avoluma, uma falsa compreensão e tolerância geral finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, às pressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte. Já abordamos aqui na conversa passada sobre, inclusive, essa pressão perante os profissionais liberais, especialmente os profissionais da área de saúde, que também acabam transitando para esse campo da droga, do uso de alcoólicos ou de outras substâncias entorpecentes, em razão das pressões. Então, se essa conversa te interessa, se você está com dificuldade de lidar com esse conflito, com você mesmo, com a sua família, nós nos colocamos à sua disposição através das nossas redes, dos nossos contatos, do nosso endereço, e nos dispomos, assim, à busca da paz, da serenidade, do equilíbrio, com essas perspectivas, então, de métodos alternativos com observâncias sistêmicas, observâncias dessas várias dimensões do ser humano para a busca de uma solução eficaz. Muita paz e serenidade.